Querido Deus, Pai Santo que estás nos céus, muito obrigado pela oportunidade de estarmos na Tua presença. Muito obrigado que, apesar do isolamento, nós ainda encontramos meios para que possamos abrir a Tua palavra, para que possamos ouvir a Tua voz. Que o Teu Santo Espírito esteja conosco nesta noite, cuidando de nós e tocando os nossos corações. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Nesses últimos dias, ou melhor, no último domingo, nós começamos uma nova série com o título Suficiente, baseado no Salmo 23. E o Salmo 23 é um salmo muito conhecido, muito explorado, um salmo, podemos dizer, simples. E falando na simplicidade do Salmo 23, eu pude aprender, eu pude perceber que por trás dessa simplicidade nós temos grandes coisas. Por trás dessa simplicidade nós temos grandes verdades. Por trás dessa simplicidade nós temos aquilo que eu e você realmente precisamos para o nosso dia a dia. Particularmente eu tinha receio em estudar o Salmo 23. Porque na minha visão, como eu já disse aqui, um salmo simples, na minha visão, para preparar um sermão, eu preciso de um texto teologicamente, entre aspas, logicamente, esse teologicamente, mas na visão humana, eu preciso de um texto mais profundo. E por isso, muitas vezes, eu não gostava ou tinha receio de preparar algum sermão do Salmo 23, mas nessas últimas semanas eu venho estudando, e de alguma forma Deus tocou meu coração para preparar uma mensagem desse Salmo tão simples, com uma leitura tão fácil, tão explorado, tão conhecido, mas eu entendo que Deus me convenceu, Deus me orientou, Deus me conduziu para preparar uma mensagem desse texto que eu e você conhecemos tanto. Talvez você está aí assistindo e falar, mas é sobre o Salmo 23, vou desligar, vou mudar aqui para um outro canal, para um outro sermão. Mas fique aí e permita que o Espírito de Deus conduza a sua vida, a palavra dele. Fique aí e permita que o Espírito Santo de Deus te mostre o que Deus quer te mostrar através da leitura deste salmo. Estamos aprendendo que Deus é suficiente. Aprendemos no domingo passado que Deus, Ele é suficiente para atender às minhas necessidades. Deus é suficiente para cuidar de nós. No decorrer nos domingos nós vamos aprender ainda mais do que Deus é suficiente. E eu quero aqui dar apenas uma antecipação, mas nós vamos aprender aqui que além de Deus ser suficiente para curar e para cuidar das minhas necessidades, Deus é suficiente para me dar descanso, Deus é suficiente para guiar os meus passos, Deus é suficiente para acalmar os meus medos, Deus é suficiente para cuidar das minhas mágoas, e Deus é suficiente para cuidar do meu futuro. Esse é o nosso Deus. Eu convido você mais uma vez a ler comigo Salmo 23. Vamos ler o versículo 1 e o versículo 2. A minha Bíblia diz assim: o Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Leva-me para as águas de descanso. Esse é o nosso Deus, além de ser suficiente para atender às nossas necessidades, Ele é suficiente para nos dar descanso. Nós seres humanos precisamos disso. Nós seres humanos precisamos do que Deus está nos oferecendo. Nós seres humanos
precisamos, porque nós vivemos uma vida corrida, nós vivemos uma vida turbulenta, nós vivemos uma vida louca, sempre à procura de mais dinheiro, mais trabalho, mais sucesso, mais isso e mais aquilo. Sempre à procura de mais. E que eu olho para esse salmo e eu aprendo que Deus é suficiente. E Deus aqui, através desse salmo, está dizendo para mim e para você: descanse, desacelere, se entregue, confie em mim. Talvez eu esteja falando para alguém que no final de semana até comemorou os dias dos namorados com a esposa, mas que devido à turbulência, devido à correria, devido às grandes questões da vida, não parou para dar aquela atenção que a esposa precisava. Talvez eu esteja falando para alguém aqui que não deu atenção ao filho, porque a vida está corrida, a vida está uma loucura, a vida não para. E Deus nessa noite está convidando você a descansar, a desacelerar, a confiar no poder de Deus. O Salmo 23, versículo 2 começa: Ele me faz repousar. Palavras simples, palavras de fácil compreensão. Você não precisa de um dicionário. Ele me faz descansar. O descanso é um conceito muito explorado na Bíblia. O descanso é um conceito muito importante para o povo de Deus. Eu gostaria de dizer para você que o plano de Deus para a sua vida não é que você tenha uma vida corrida. O plano de Deus para a sua vida não é que você viva esta vida louca. O plano de Deus para a sua vida, de Gênesis a Apocalipse, é que você descanse dessa correria insustentável que você vive, dessa correria que você tem no seu dia a dia. Se você olhar de Gênesis a Apocalipse, você vai perceber Deus trabalhando constantemente para cuidar dos seus filhos. Se você olhar de Gênesis a Apocalipse, você vai ver Deus constantemente trabalhando para que os seus filhos confiem nele. De Gênesis a Apocalipse, nós vemos Deus agindo, tentando convencer o homem de que o caminho de Deus é o único caminho que nos dá descanso. Sempre Deus está aí: ei meu filho, coloque sua vida nas minhas mãos, ei meu filho, descanse em mim. Mas nós vemos na Bíblia muitas vezes, e não simplesmente na Bíblia, a gente vê na nossa própria vida, que a gente vai num caminho totalmente oposto ao que Deus tem planejado para cada um de nós. Eu sei que é difícil, eu sei que é complicado, eu sei que é complexo descansar no Senhor. Eu falo por experiência própria. Eu sei que a nossa natureza pecaminosa, ela pede mais. Eu sei que a nossa natureza pecaminosa, quando não está dentro do caminho do Senhor, e não simplesmente quando não está, mas constantemente a gente perde aquela confiança que a gente tem que estar em Deus e começa a correr e começa a buscar. Mas você e eu precisamos fazer algumas perguntas. Não é Deus Todo-Poderoso, não é Deus o Criador dos céus e da terra, não é Deus aquele que se preocupa comigo, não é Deus aquele que conhece aquilo que aprendemos no último domingo, que conhece as minhas necessidades. Não é Deus, como diz Davi no versículo 1, não é Deus Jeová, aquele que agiu no passado, aquele que age no presente e aquele que age no futuro. Não é Deus que, além de ser Deus poderoso, Ele é o nosso pastor, que deu a vida por suas ovelhas, que deu a vida por nós, que nos ama, que tem o desejo de nos liderar, que tem o desejo de que nós possamos ter as melhores coisas para a nossa vida. Ele é o nosso pastor e Ele quer cuidar de nós. Eu sei que é difícil colocar os nossos sonhos, eu sei que é difícil colocar os nossos planos, eu sei que é difícil colocar a nossa vida nas mãos de Deus, mas Davi diz: Ele me faz repousar, Ele me faz
descansar. Aqui é uma ideia ativa. E nessa ideia, por trás do texto, Davi está dizendo para nós: Ele é o único capaz de fazer você repousar. Ele, em outras palavras, é o único capaz de fazer você descansar. Ele é o único capaz de te ajudar. Ele é o único capaz. Por isso eu pergunto: você está precisando de descanso? Você está precisando de uma paz na sua vida? Você está precisando parar com essa turbulência que você está vivendo? Deus é o único que pode fazer você descansar. E é por isso que Davi diz: Ele me faz repousar. E Davi continua dizendo: Ele me faz repousar em pastos verdes. E aqui, pastos verdes, está querendo dizer: Ele me faz repousar em lugares tranquilos, em pastos graciosos, em pastos macios. Aqui, Davi está dizendo: Ele me faz repousar em lugares agradáveis. Além de Deus ser o Deus, além de Deus ser o seu pastor, além de Deus fazer você repousar, Ele é o único responsável por isso. Deus, Ele também, quando você coloca a sua vida nas mãos dEle, Deus é o único que pode te levar a lugares tranquilos. Deus é o único que pode cuidar de você. Deus é o único que já provou isso no passado, cuidando dos seus filhos, realizando milagres na vida dos seus filhos. E Ele hoje diz: meu filho, eu quero cuidar de você. Meu filho, eu quero colocar você em meus braços. Por isso, descanse, desacelere e se entregue nas mãos desse Deus Todo-Poderoso. Você pode estar aí dizendo: pastor, mas que sermão simples. Pastor, que ideia simples. Pastor, eu já sabia disso que o senhor está falando aqui. Mas eu pergunto para você: você tem descansado nos braços do Pai? Você tem colocado os seus planos nas mãos de Deus? Você tem colocado a sua vida nas mãos desse Deus? Isso não é fácil. Por mais simples que seja essa mensagem, mas aqui está uma verdade que resolverá todas as complexidades da sua vida. Ele me faz repousar em pastos verdes, ou em pastos verdejantes. Davi construiu esse salmo baseado no seu relacionamento com as ovelhas. Davi construiu esse salmo baseado na sua vida do dia a dia. E até então, eu não conhecia muito da vida das ovelhas. Eu comecei a pesquisar e eu descobri algo bem interessante, que as ovelhas não descansam facilmente. Eu descobri que as ovelhas não dormem facilmente. Um pastor, falando sobre isso, ele diz: é quase impossível para que se deitem, a menos que 4 requisitos sejam atendidos. Primeiro, as ovelhas são tímidas. Se ela tiver com medo de alguma coisa, se onde ela está não for tirado todas as coisas que possam gerar medo nela, ela não deita, ela não descansa. Segunda coisa que impede as ovelhas de descansar: se elas tiverem algum conflito com as outras ovelhas, elas não descansam. Terceira coisa: se tiver algum mosquito, se tiver alguma mosca, se tiver um ambiente muito úmido, as ovelhas também não descansam. E quarto motivo que faz com que a ovelha descanse é fome. Se as ovelhas estiverem com fome, elas não descansam. Medo, frustração, atrito e fome. O curioso de tudo isso é que o único que pode gerar confiança, o único que pode fornecer paz, o único que pode fornecer libertação, o único que pode fornecer pasto é o pastor. E quando o pastor segue todos esses requisitos, aquelas ovelhas então descansam, aquelas ovelhas então dormem.
As ovelhas são muito parecidas com a gente. A gente tem medo. A gente pega essa crise que nós estamos passando, a maioria das pessoas estão com medo. E quando eu falo aqui o medo, eu não estou aqui reduzindo a prudência e a sabedoria de lidar com essa crise, mas estou falando que nós, seres humanos, naturalmente ficamos com medo. Qualquer probleminha nos deixa com medo. Nós, seres humanos, enfrentamos atrito em casa, atrito no trabalho, atrito com a esposa. E essas coisas impedem com que nós descansemos. Nós também passamos por frustrações. E tudo isso impede que a gente descanse. E também, nós seres humanos, passamos por fome. E aqui, quando eu falo de fome relacionado a nós, eu não estou falando daquela fome de comer uma pizza, de comer um arroz, um feijão. Eu estou falando da fome espiritual. A maior necessidade sua e minha é espiritual. E nós nunca descansaremos se nós não suprirmos a fome espiritual. Assim como as ovelhas, nós também só conseguiremos resolver esses problemas se nós formos ao pastor, se nós formos a Jesus. Somente Jesus, como eu disse, numa ideia ativa, somente Jesus, somente Deus na sua vida pode levar você a descansar. O relacionamento com o pastor, assim como as ovelhas, que para que elas pudessem sobreviver, elas precisavam se relacionar com o pastor. Assim como as ovelhas, se nós queremos sobreviver, nós também precisamos nos relacionar com o pastor. Se você é uma ovelha desgarrada, se você não for ao pastor, você vai acabar sendo destruído. Se você é uma ovelha desgarrada, se você não for o pastor, você não vai ter a sua fome espiritual suprida e você vai morrer. Por isso eu digo para você, descanse, desacelere, pare um pouco e se entregue. Jesus Cristo lá em João capítulo 10 diz: eu sou o bom pastor, eu sou a porta das minhas ovelhas. Em outras palavras, eu sou tudo aquilo que você e eu precisamos. É Cristo falando através de palavras simples. É Cristo nos ensinando que é preciso confiar. É Cristo nos ensinando que é preciso nos entregar. Por isso, meu amigo, descanse em Deus e permita que Ele faça com que você deite em pastos tranquilos e pastos verdes. Você não tem ideia de como isso te trará paz. Você não tem ideia de como isso te trará a bênção de Deus. Por isso Deus, através de Davi, está dizendo: eu quero carregar você em meus braços. Eu quero cuidar de você. Mas pastor, e aquele sonho que eu tenho desde a infância? E aqueles planos que eu fiz com a minha família? Deus está dizendo para você: descanse e coloque sua vida em minhas mãos. Eu quero só abrir um parênteses para dizer para você que isso aqui é totalmente contrário à preguiça, tá bom? Preguiça é pecado. Não trabalhar pelos seus planos é pecado. Mas Deus aqui está dizendo para você: você precisa confiar, você precisa se entregar. E Davi diz: Ele me faz repousar em pastos verdejantes. E Davi conclui o versículo 2 dizendo: Ele me leva para junto das águas de descanso. Em outras palavras, o caminho de Deus sempre será o melhor caminho. O caminho de Deus sempre conduzirá aos melhores destinos. O caminho de Deus sempre nos conduzirá a águas tranquilas e limpas. O caminho de Deus sempre saciará a nossa sede. Muitas vezes esse caminho será mais longo,
Muitas vezes esse caminho será cheio de provações. Muitas vezes esse caminho, ou melhor, muitas vezes nesse caminho você não terá os seus desejos satisfeitos. Desejo é diferente de necessidade. Você vai ter as suas necessidades satisfeitas. Mas lembre-se, o caminho que Deus lhe conduz é o melhor caminho, porque Ele lhe conduz às águas de descanso, às águas tranquilas. O pastor sabe o melhor caminho. O pastor sabe onde encontrar os atalhos para evitar os perigos. O pastor sabe onde estão os leões. O pastor sabe onde estão os lobos. O pastor sabe como nos proteger. Por isso eu digo para você, não se iluda com a sua inteligência, não se iluda com a sua capacidade, não se iluda com o seu achismo. Principalmente os jovens que me assistem, né? Acham que tem saúde, acham que tem ideias mirabolantes, acham que podem. Com Deus realmente você pode, mas sem Deus, meu amigo, você vai continuar batendo a cabeça de um lado por outro, e se machucando, e se ferindo, e no final não tendo nada. Eu olho para a Bíblia e vejo, sempre que Deus guiou, sempre que alguém permitiu com que Deus guiasse a sua vida, no final, essa pessoa se encontrava tranquila e satisfeita. Não com tudo, mas tranquila e satisfeita. Quando eu olho para a Bíblia e vejo pessoas que não permitiram que Deus conduzisse a vida, que seguiram a vida segundo os seus propósitos, no final essas pessoas eu vejo sempre feridas, chateadas e insatisfeitas. Por que isso? Porque Deus sempre nos conduz ao melhor caminho. E nessa noite Deus está dizendo para você, descanse, coloque os seus planos, coloque os seus sonhos, coloque os seus temores e permita que eu te leve em meus braços. E permita que eu te leve a águas tranquilas. Isso é difícil demais. Isso aqui é muito complicado. Eu sei disso, eu sei como é difícil. É aquele plano que você tem, você dizer, mas eu vou colocar nas mãos de Deus, e se não for vontade de Deus? A gente pensa sempre assim, mas isso aqui, aí aquela luta, né? Coloca, não coloca. Mas você tem que entender que Deus sempre nos conduz a águas tranquilas. Deus sempre nos faz descansar. Tem uma curiosidade aqui nesse texto, que é a palavra águas. Eu perguntei, mas por que aqui está em água? Está no plural. Porque normalmente quando a gente utiliza a palavra água, a gente usa no singular. E aqui está junto às águas tranquilas. Será que Davi tinha um propósito ao dizer águas no plural? E eu descobri que Davi tinha. E Davi, quando usa a palavra águas aqui, Davi está querendo dizer para nós que Deus, ou melhor, o pastor, sempre nos levará repetidas vezes aos lugares onde a água é tranquila. Davi, ao usar águas, Davi está dizendo, o pastor não lhe fornece água tranquila apenas uma vez, mas o pastor lhe oferece água tranquila sempre que você precisar. O pastor sempre vai guiar você ao melhor caminho, quando você permitir que ele faça isso. Ele lhe guiará ao lado de águas de descanso, onde todas as suas necessidades serão atendidas. É isso que Davi está nos ensinando. Ele me faz e Ele me leva. Ele me faz e Ele me leva. Ele me faz descansar. Ele é o único que me dá paz. E Ele é o único que me conduz ao melhor caminho. Eu fiquei pensando em que ilustração, que história eu poderia contar para concluir essa mensagem e você pudesse entender de uma forma melhor. Eu procurei ilustrações do presente
procurei ilustrações da minha vida, mas eu acabei encontrando uma ilustração da palavra de Deus. Eu encontrei um personagem bíblico chamado Salomão. Salomão, segundo a Bíblia, fez um compromisso com Deus. Salomão, segundo a Bíblia, pediu a Deus sabedoria e Deus lhe deu sabedoria. E a Bíblia diz que Salomão foi o homem mais sábio que já houve na face da terra. Durante boa parte da vida, Salomão confiou em Deus. Durante boa parte da sua vida, Salomão colocou os propósitos da sua vida nas mãos de Deus. Durante boa parte da vida, Salomão colocou os seus sonhos e desejos nas mãos de Deus. Mas no período da sua vida, Salomão começou a viver uma vida louca, uma vida acelerada. Salomão começou a fazer a sua vontade. Salomão começou a fazer os seus desejos e não os desejos de Deus para a sua vida. E a vida de Salomão só foi de mal a pior. Problemas, idolatria, dificuldades, falta de paz. E lá em Eclesiastes capítulo 3, Salomão um dia caiu em si. Salomão caiu em si, ele diz um verso bem interessante, ele diz, Eclesiastes 3:11, tudo fez Deus formoso no seu devido tempo, também pôs a eternidade no coração do homem. Salomão diz aqui que Deus colocou o infinito, e a palavra no hebraico é justamente essa, infinito, não infinito, perdão, a palavra eterno. Você e eu temos o eterno na nossa vida. Em outras palavras, Salomão está querendo dizer aqui, olha, você pode ter todo o dinheiro do mundo, você pode ter todos os desejos saciados do mundo, e mesmo assim você vai ser infeliz, mesmo assim você não vai conseguir descansar, porque o infinito, o eterno, nunca será preenchido. Se você não tiver Deus, logicamente. Porque segundo Salomão, o infinito só pode ser preenchido por alguém infinito. E Salomão aqui está dizendo em outras palavras, você não precisa ter muito dinheiro, você pode morar numa casa simples, mas se você tiver Deus, você vai conseguir ser alguém completo. Se você tiver Deus, você vai ser alguém que conseguirá descansar. Se você tiver Deus, você vai conseguir viver uma vida no melhor caminho. Se você tiver Deus, você vai conseguir comer do melhor pasto. Se você tiver Deus, você vai conseguir sempre beber de águas tranquilas. É isso que Salomão está dizendo e nos ensinando, baseado na sua própria vida. Eu não sei quem me assiste, eu não sei quais são as suas lutas, eu não sei quais são os seus sonhos, eu não sei quais são os conflitos que você está passando aí na sua casa, no seu trabalho, no seu dia a dia. Eu não sei se você está passando por um problema emocional e não consegue descansar. Eu não sei se você está vivendo bem, mas eu sei de algo, Deus é o único que pode fazer você descansar. Deus é o único que pode te guiar às águas tranquilas. E é por isso que nessa noite eu gostaria de dizer para você que o bom pastor, que Jesus, está convidando você a entregar tudo nas mãos dele. Nessa noite Jesus está convidando você a colocar esse problema na mão dele. Nós até já pregamos aqui sobre as respostas de Deus. Coloque nas mãos de Deus. Deus está te convidando a colocar esse sonho. Deus está dizendo, meu filho, descanse, desacelere, se entregue. Esse é o chamado de Deus para você nessa noite. Esse é o convite de Deus
para você essa noite. Ele é o único capaz de fazer você repousar e o único capaz de conduzir a sua vida. E eu digo para você, mais uma vez, Ele te conduzirá ao melhor caminho, e o melhor caminho sempre visará a sua salvação. Está disposto a descansar em Deus? Está disposto a se entregar a esse Deus? Fique em pé, em atitude de entrega. Você que está aqui com a gente, temos aqui alguns amigos que participaram aqui da live, da questão técnica. Fique em pé. Você que está na sua casa, está disposto a se entregar? Fique em pé e vamos orar a esse Deus. Oremos. Querido Deus, Pai Santo que estás nos céus, muito obrigado mais uma vez por tuas bênçãos. Muito obrigado por tua palavra, que traz palavras muitas vezes simples, mas que resolvem todas as complexidades da nossa vida. Senhor Deus, nessa noite nós colocamos tudo em tuas mãos mais uma vez. Nós colocamos, Senhor, esse nosso coração atribulado. Nós colocamos, Senhor, os nossos planos, porque nós queremos descansar em Ti. Nós queremos ser conduzidos por Ti. Nós queremos ser cuidados por Ti. Por isso nos ajude. Que Teu Santo Espírito entre em nós e nos traga a paz que precisamos nesse momento. Senhor Deus, abençoe as famílias que nos assistem. Abençoe os amigos que estão nos assistindo. Alguns estão assistindo agora ao vivo, outros vão assistir em um outro momento. Que o Senhor os abençoe, que o Senhor cuide deles. Nós oramos no nome de Jesus. Amém, amém. Que Deus abençoe a sua vida. Uma boa semana, um grande abraço e até o próximo sábado às 10 horas da manhã. Um grande abraço.